Bom dia, bom dia. Shalom, meninas. Tudo bem com vocês? Como que estão? Que alegria estar aqui mais uma vez, mais uma manhã, bem cedinho, para estarmos aprendendo com o Senhor nessa nossa jornada preciosa, para aprendermos um pouco mais sobre o que é ser filha de Sara. Se nós temos sido essas filhas, essa resposta para esse tempo, para essa geração. E para começar o nosso dia, vamos orar? Enquanto eu oro, peço que você esteja aí compartilhando, enviando para suas amigas que estão online. Será um prazer ter vocês aqui. Senhor Deus, amado Pai, nessa manhã tão preciosa que o Senhor nos permitiu acordar em paz, respirar, Senhor. Eu quero te agradecer, porque misericórdias foram renovadas nessa manhã por nós. Aleluia. Te amamos, Senhor. Precisamos de Ti. Senhor, eu peço nesta manhã que o Senhor venha já abastecer as nossas vidas com o Teu amor. Sacia-nos, assim diz a Tua palavra. Sacia-nos, ó Deus, com o Teu amor pela manhã. Porque nós precisamos de ser abastecidas, Senhor, para os nossos dias. Hoje eu clamo a Ti, Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, porque nós precisamos ser instruídas pelo Senhor. Nós não temos todo o conhecimento, nós não temos tudo o que precisamos, nós temos a Ti, Senhor. E isso sim nos completa. Por isso eu clamo que nessa manhã a Tua palavra venha e nos alimente, Senhor. Nos encha das Tuas verdades. Espírito Santo, o Senhor mesmo que nos dá o conhecimento, o Senhor que nos convence, o Senhor que nos faz aprender mais de Ti. Venha sobre mim, venha sobre cada irmã que estará acessando este vídeo, Senhor, esta live. Senhor, que elas sejam tomadas, Senhor, pela Tua verdade que será manifestada aqui hoje. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura, alegria, paz em cada lugar onde essa palavra chegar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem-vindas todas vocês que entraram. Sejam bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. E hoje nós vamos dar continuidade para a nossa jornada de lives, né? Que eu falei que eu estaria esse mês todo de agosto falando sobre as preciosas filhas de Sara. E meninas, definitivamente é algo que eu amo falar. E eu vou dizer para vocês por quê. Eu precisei e preciso todos os dias aprender a ser uma filha de Sara. E entendi que isso que Deus me ensinou não podia ficar só em mim, nem parar em mim. Não, eu precisava entender que o que Deus havia me ensinado era para ser compartilhado. Como que eu sei que Deus tem feito isso por todas as gerações? E hoje, nessa segunda live, eu quero falar sobre o posicionamento, a postura de Sara. Nós temos estudado sobre essa mulher incrível, essa mulher que deixou um legado poderoso na terra, essa mulher que foi a mãe da nação israelita e tem muito a nos ensinar. E por isso eu quero começar lendo aqui a referência que nós temos, né? Quem já está acompanhando aí sabe exatamente aonde o Senhor cita, onde a palavra fala claramente sobre as filhas de Sara. A referência primeira é Pedro, capítulo 3. E hoje nós vamos ler o versículo 1 para começar. Hoje nós vamos ler vários versículos. E eu sei que a palavra vai trazer luz para a sua vida. Versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitai-vos cada um ao seu marido, a fim de que ele, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo seu procedimento. Aqui nós vamos falar, minhas irmãs, sobre a postura, a conduta e o posicionamento das filhas de Sara. E para falar disso, nós precisamos falar sobre Sara. E estudar a vida de Sara na Bíblia é importante, porque é um grande exemplo de fé, de obediência.
ela é um exemplo de submissão. Ela é um poderoso, ela, sua história, ela e Abraão são um poderoso lembrete de Deus. E que nós podemos sim alcançar esse lugar onde a nossa visão ela pode ser compartilhada. E sim, o trabalho de equipe dá certo. Então, Abraão e Sara ali, eles dois, foram uma equipe que deu muito certo. E nós, às vezes, precisamos lutar para nos tornarmos um com nossos maridos, para que nos tornemos essa equipe que dá certo. E eu vou dizer para vocês, esse forjar, ele não é fácil. Nós precisamos, sim, do Espírito Santo nos ensinando a cada dia. Então, através da história, podemos aprender lições valiosas sobre confiar nas promessas de Deus, ser obediente aos seus mandamentos e a importância de relacionamentos fortes para alcançar nossos objetivos. É interessante porque a história de Sara e Abraão decorreu há milhares de anos e nós ainda temos tanto a absorver para os nossos dias dessa história tão poderosa. E uma análise dinâmica do relacionamento mostra que Sara não era apenas uma esposa doce e amável, mas ela também era uma parceira forte. Meu Deus, quantas de nós deixamos de ser parceiras dos nossos maridos? Quantas de nós temos aprendido a viver uma vida independente, cada um pro seu lado, cada um com seus problemas, e dentro de um casamento? Ah, minhas irmãs, isso não acaba bem. Então, ela fazia parte da visão que Deus deu a Abraão. Ela não estava fora de nada. Muitas mulheres podem analisar e pensar, como é uma visão patriarcal, como Deus só falou com Abraão. Pelo contrário, minhas irmãs, Deus não chamou só Abraão, Deus chamou Sara também. E ela compartilhava do mesmo sonho de um filho e de uma nação. Deus não deu esse sonho apenas para Abraão, ele deu para aquela casa, para aquele casamento. Então, ambos confiaram na promessa de Deus e foram obedientes aos seus mandamentos. Apesar dos desafios, eles estiveram um do lado do outro. Além disso, a história de Sara também é um lembrete dos desafios que as mulheres enfrentam ao longo da história, incluindo a infertilidade e o papel que as mulheres desempenham na edificação e a paz no lar. Minhas irmãs, eu carrego um testemunho desses dois níveis, de ter vivido a infertilidade e ser curada dela a ponto de Deus me fazer gerar 3 filhos. Para a glória do Senhor, eu não poderia isso se Ele não tivesse me dado essa graça. E sim, de entender, depois de muitos anos alienada, qual o meu papel na edificação do lar, na paz do meu lar. E muitas de nós têm sido roubadas nisso, não só porque se ocupam demais com muitas coisas e se esquecem do essencial, mas porque não entenderam que há um chamado de Deus, assim como havia um chamado de Deus para Sara em ser esposa de Abraão, mãe de Isaac, mãe da nação israelita. Há um chamado na sua vida que é muito maior do que você imagina, sendo essa mulher que simplesmente, entre aspas, simplesmente é uma esposa e uma mãe dentro de um lar. Mas isso, minha irmã, é poderoso. Mulheres, entendam, você é o berço do mundo. Tudo o que o mundo reflete está sendo construído dentro de casas, de lares. E quem são as edificadoras? Quem são aquelas que levantam esses altares? Somos nós. Não existe como, minhas irmãs, os homens assumirem o papel que as mulheres têm. E também não existe como as mulheres, por mais que tentem, assumir o papel de autoridade que os homens têm. As mulheres podem assumir vários escalões de trabalho, de autoridade, mas no lar a palavra tem um padrão. E esse padrão, minhas irmãs, ele não tem como ser mudado porque ele é poderoso e cada um tem o seu papel. Na última aula nós falamos, no último vídeo nós falamos que há 2 governos no lar.
o governo de autoridade, que é do homem, e o governo de influência, que é da mulher. Ambos governam lá, cada um no seu papel. E isso faz as coisas funcionarem perfeitamente, porque cada um entende a sua missão e não é disfuncional. Pensando em como Sara falava com Abraão, hoje eu vou falar muito sobre isso, sobre como Sara se portava, como eu já falei, sobre a postura, sobre a conduta. Mas quando eu penso como Sara falava com Abraão, será que ela era uma mulher briguenta? Será que ela era uma mulher rixosa? Será que ela era uma mulher grosseira? Sabemos que não. E a palavra nos afirma que ela era amável, que ela era dócil. A sua conduta era assim. Em 1 Pedro 3, de 1 a 6, que é a nossa palavra tema, a nossa palavra base do Preciosas Filhas de Sara, nós temos lá exatamente a conduta dessa mulher. Ela era uma mulher amável, dócil, gentil. A Bíblia diz que era a conduta dela, era dócil, era gentil e amável. E olha, quantas mulheres, assim como eu, foram sendo endurecidas pela vida e perderam a sua doçura natural de ser. Minhas irmãs, hoje muitas pessoas falam assim, nossa, mas como você é calma, como você fala tranquila. Isso não é uma coisa que eu diria para vocês que sempre foi assim. Eu poderia ter sempre essa voz sempre foi minha. Mas a conduta pacífica eu só recebi de Deus quando Ele me curou. De tudo aquilo que havia me endurecido nessa vida. E eu te digo, minha irmã, Deus quer te curar de tudo aquilo que tem te endurecido. Porque não é a vontade de Deus que nós mulheres sejamos endurecidas. Todas as vezes que eu olho para mim, eu falo, Senhor, eu nasci, eu fui chamada pelo Senhor para coroar, embelezar o meu lar. E como que o inimigo resiste isso? Para que os lares sejam endurecidos, para que não haja amor, para que não haja paz, para que não haja carinho, afetos, para que os lares sejam lugares totalmente hostis para uma família e as pessoas estão ali sendo geradas naquele ambiente. Minha irmã, não fuja desse papel, porque ninguém pode fazê-lo, só você. E sabemos que todos observam como uma mulher fala. Quando a mulher ela é grosseira, todos veem. Quando a mulher é educada, todos percebem também. Não é algo que se esconde, é algo que se vê. Então nós sabemos que por todos observarem como a mulher fala com o seu marido, com os seus filhos, com qualquer pessoa, quando a mulher fala de uma forma respeitosa e bondosamente com o seu marido e seus filhos, ela demonstra características fundamentais de uma mulher de Deus. Olha isso. De outro modo, aquelas que são impacientes e desrespeitosas revelam-se fracas e imaturas. Sim, por quê? Porque nossa alma, ela reflete aquilo que nós somos, as suas emoções, os seus sentimentos, eles são a sua digital, eles falam sobre você. Então, se você revela uma conduta impaciente, muitas vezes desrespeitosa, é preciso investigar. Por que eu sou assim? Senhor, eu preciso mudar, mas eu preciso analisar. Por que eu tenho me tornado uma mulher endurecida, uma mulher impaciente, uma mulher desrespeitosa, que os próprios que estão ao meu redor, eu não consigo respeitar? Mas isso existe uma raiz, minhas irmãs, e vamos falar sobre elas posteriormente. Mas hoje eu quero trazer esse entendimento para você. Que a sua conduta, ele traz paz ou ela traz guerra para a sua casa. Sabe o poder da influência que eu acabei de falar? A sua conduta, não é que você tem que ficar engolindo emoções e nem deixando reprimidos seus sentimentos. Não é sobre isso. É sobre você encontrar um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é o Pai. Esse lugar de descanso é o Senhor. Uma mulher que consegue ter uma conduta dócil, uma conduta amável, respeitosa e bondosa, ela encontrou descanso. Ela entendeu que o Pai,
Ele é sim a fonte, mas ele também é o depósito. É onde eu posso chegar e dizer, olha, Senhor, hoje eu estou assim. Hoje meu coração está aflito. Quantas e quantas vezes, quantos e quantos dias na minha vida eu não tinha uma pessoa para falar, mas eu tinha o Pai. E por ter a consciência de que eu sou filha e você é filha, você não precisa engolir suas dores. Você tem um Senhor, você tem um Pai que te chama a trocar de fardo com Ele. O Senhor diz assim, tomai sobre você o meu jugo, porque o meu fardo é leve, ele é manso, ele é leve. E a gente fica carregando os nossos fardos, nos tornando mulheres cada dia mais impacientes, cada dia mais desrespeitosas, porque como cristãs, se somos realmente cristãs, nós temos um lugar, e esse lugar é o Pai. Nós temos um lugar para as nossas emoções feridas, e esse lugar é o Pai. Não são as redes sociais, nem são aqueles que nos rodeiam. Nós precisamos aprender a avaliar os nossos sentimentos. Vocês pensam que Sara, por mais que ela viveu em tempos onde nem se falava de inteligência emocional, vocês acham que ela não foi a cada experiência com Deus tendo a consciência de quem ela era, de que ela era uma filha, de que ela era uma mulher chamada por Deus juntamente com seu marido? Então, essa consciência precisa de ser gerada pela fé em sua vida. Nós temos sido enganadas, preste atenção, nós temos sido enganadas por conselheiros, coaches, afins, que dizem que é a falta de comunicação que acaba com o casamento. Meditando nas Escrituras, eu descobri que Deus tem muito a dizer sobre o que nós estamos falando. Deus tem muito a dizer sobre aquilo que sai da nossa boca, meu Deus. Muitas pessoas falam, não, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora. Precisa. No ambiente certo, com as pessoas certas e também com a motivação correta. Nós não precisamos de ser pessoas que agem nos extremos ou até que são reativas. Pessoas reativas, elas revelam dores na alma. Nós precisamos entendê-las. Precisamos entendê-las. O que falta, minhas irmãs, não é a falta de comunicação no casamento. Muitas vezes o que você fala demais é que está destruindo o seu casamento. E o que nós aprendemos com a conduta de Sara? Que não é sobre a falta de comunicação. É que devemos ter cuidado mesmo é com o quanto temos falado. Por isso mesmo, mais tarde eu vou falar aqui a respeito de, também está escrito em 1 Pedro, depois vocês vão anotando aí, não esqueçam. No final da live, lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, eu vou estar mandando o PDF com o resumo dessa live para você continuar estudando sobre o assunto. Porque nós estamos aqui, minhas irmãs, sendo forjadas. Queremos nos tornar verdadeiras filhas de Sara. E então, continuando, Deus está preocupado muito mais com o que nós falamos. Então, preste atenção. Bondade é a principal característica de uma mulher de Deus. Guarde isso. Bondade é a principal característica da mulher de Deus. Em Provérbios, temos várias escrituras que falam sobre isso e eu vou ler aqui para vocês. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é um câncer em seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. E muitas vezes, minha irmã, nós estamos agindo como mulheres que são influenciadas por esse tempo, influenciadas pela mídia, influenciadas pela moda, pelos padrões de beleza, pelos padrões de comportamento, que têm sido, sim, a cada vez mais impulsionados a acreditar que a mulher é toda poderosa e que ela não precisa de homem, que ela não precisa de ninguém, que ela é empoderada. Minhas irmãs, eu vou dizer para vocês, quando eu escuto essa palavra empoderada, eu busco a raiz. Eu falo, empoderada de quê? Empoderada por quê? Nós não temos poder
se não vier de Deus. Nós podemos ser tudo nesse mundo, mas sem o poder de Deus, nós somos pó. A palavra do Senhor diz, né, que todo poder vem do alto. Então, todo empoderamento verdadeiro vem de Deus. Então, não sejam influenciadas por essas conversas, minhas irmãs. Acaba que em algum momento você vai descobrir que não é tão poderosa. Eu descobri. E dói esse momento, eu vou dizer pra você. Dói, porque você começa a ver que realmente você estava vivendo uma ilusão. Você pensava que era algo, mas você não era. Então, muitas estão aí querendo ser Mulher Maravilha, super heroínas. Eu escolhi depender daquele que realmente tem poder. E isso, essa simplicidade, ela nos dá autoridade. Foi a simplicidade de Sara que a tornou uma mulher de poder, de influência e de autoridade. Sim, que tornou ela uma mulher que se tornou uma referência pelos séculos e séculos na palavra. Então, quantas mulheres elas têm, debaixo de uma influência desse tempo, achado que podem e devem se comportar como quiserem? E isso não vai importar, afinal, eu faço as minhas regras. E Provérbios fala que a mulher exemplar ela é coroa para o marido, mas a que procede vergonhosamente é um câncer nos seus ossos. Será que é realmente isso? Será que eu posso ser como eu quero sem me importar com os que me rodeiam porque não existem regras? Ah, minhas irmãs, a Bíblia revela que há um padrão incontestável e que as mulheres de Deus são de fato uma coroa para os seus maridos, porque sabem se portar como mulheres honradas, que alinham o padrão de suas casas à sua conduta. Irmã, se você entender que a sua conduta, ela não fala apenas de uma personalidade, porque eu sou assim, não. Se você entender que a sua conduta, ela influencia a sua casa e que o seu lar, ele vai ser totalmente influenciado por aquilo que você está sendo, você para de perder tempo. Para de chorar, para de resmungar, para de ser rixosa e vai para esse lugar onde fala, eu vou agir com intencionalidade. Eu vou ensinar os meus que existe um padrão nessa casa. E vai quebrando padrão por padrão que veio da família do marido, que veio até da sua família. E você fala, esse padrão aqui não é o padrão de Deus. O padrão da minha casa é o padrão do reino de Deus. Esse é o padrão da minha casa. E para viver esse padrão, você vai quebrar muitos padrões, você vai quebrar muitos paradigmas, porque você entendeu que a sua conduta honrosa, ela vai alinhar o padrão da sua casa. Você é a régua que mede isso no seu lar. Existe uma frase, eu não me recordei aqui agora, mas não tenho anotada, mas ela fala sobre que quando as mulheres começam a perder a moralidade, a sociedade definha, porque as mulheres devem ser, sim, elas devem ser o punho, aquilo que segura a moralidade, porque as mulheres têm que refletir honra. As mulheres precisam refletir honra, mulheres. Não se perca nesse caminho. Não é sobre a falta de comunicação, como eu já falei, que causa problema no casamento, mas quando há conversas, discussões, o pecado não é evitado. Está escrito isso, minhas irmãs, em Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas a que modera a sua língua é sábia. Olha isso, meu Deus. Moderar a sua língua fala sobre governar sobre si. Tiago fala que aquele que não governa a sua língua não governa nada, mas aquele que governa a sua língua governa todas as coisas. Está escrito na palavra. Nos falta governo. Quem foi, minhas irmãs, que disse que a vida é como um trem descarrilhado, do jeito que for? Eu não creio nisso. Não é deixa a vida me levar, é eu conduzo a minha história. Deus governa sobre a minha vida e eu conduzo a minha história debaixo desse governo.
Não é deixar a vida me levar, não. Nunca foi. Isso, a história, essa musiquinha aí, ela não foi escrita no céu, não, pode ter certeza. O silêncio te respalda muito mais. O silêncio te respalda. Na verdade, Deus disse que quando praticamos a sabedoria é quando fazemos silêncio. A Bíblia diz que aquele que faz silêncio passa até por sábio. Meu Deus, a pessoa pode ser até tola, mas se ela aprendeu a se calar, ela se passa por sábia. E isso vai adentrar todas as esferas da nossa vida, principalmente os relacionamentos no lar. E voltando lá para 1 Pedro 3:1, que foi o versículo que nós lemos no início, o versículo que dá base ao nosso ministério, ao nosso Preciosas Filhas de Sara. Em 1 Pedro 3:1 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Ganhe sem palavras. Essa palavra eu ouvi ela num momento crucial na minha vida. E eu tornei dela um padrão. Muitas vezes a minha natureza quer fugir. A velha Maristela quer ressuscitar, mas eu mato ela de novo. Eu falo, ó, eu sou nova criatura. E ganhar sem palavras é aprender a influenciar ambientes. E esse poder Deus deu às mulheres, de influenciar ambientes. Homens, quando chegam em ambientes, homens de autoridade, eles se tornam, naquele momento, autoridade. Se tem um homem no ambiente, ele é autoridade. Mas a mulher, ela não deixa de ser. Porém, a influência dela é que governa. Muitas vezes no lar, nas coisas mais simples, né? Um marido pode decidir, vou pintar essa parede e eu quero que seja azul. E a mulher, ela pode naquele momento ou ser sábia ou ser tola. Ela pode olhar e falar bem assim, não quero, não vai pintar dessa cor. Não, porque eu quero que seja verde. Ou então, ela pode usar o poder que foi dado por Deus a ela de influenciar, ao invés de ser aquela mulher que impõe, a sargentona do lar. Ela pode simplesmente falar assim, eu gosto de azul também, mas vamos pensar juntos no verde? O que você acha? É tão bom, minhas irmãs, saber usar as palavras. E Deus deu esse poder a você. Vamos começar a usá-lo? Vamos? Precisamos tanto. Porque é tão diferente quando você é tratado com respeito. É tão diferente quando você trata com respeito. Você define ali a forma como você quer ser tratada. Ainda que nos primeiros dias, esse marido, ele não saiba, ou ele até tem um choque, porque ele falou, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Eu sei que meu marido vivenciou isso, porque o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha conduta. E eu não vou dizer para vocês que eu não erro, não. Não existe perfeição. Eu ainda às vezes erro, às vezes ainda me imponho e logo volto para o meu lugar de humildade, peço perdão e falo, Senhor, não quero esse lugar, ele me desgasta. Como é cansativo esse lugar. Como é cansativo o lugar onde você quer funcionar naquilo que você não foi chamada. Se tem algo que eu digo para o Senhor é, Pai, não me deixe gastar a minha vida fazendo aquilo que o Senhor não me chamou. Eu quero gastar a minha vida naquilo que o Senhor me chamou. Então, minhas irmãs, aprenda a considerar, ganhar sem palavras. Entenda o seu poder de influência. Você não está sendo diminuída, pelo contrário, você está construindo por dentro. E um edifício começa a ser construído onde ninguém vê. É na base. Os tapumes estão cobrindo. Mas quando ele cresce, ele se torna visível. Porém, é a base que o sustenta. Essas somos nós, edificadoras do lar. Então, é lindo entender que Deus considera as mulheres mansas preciosas. Está escrito também em 1 Pedro 3. Ele está dizendo assim,
na incorruptível conduta de um espírito manso e tranquilo, que é precioso para Deus, no versículo 4. Essa é você? Uma filha de Sara, uma princesa, uma rainha no lar, onde a sua conduta, o seu espírito manso, o seu espírito tranquilo, ele influencia aquele lugar, ele influencia esse lugar. Aleluia, Ivone. Glória a Deus. Nós conquistamos o coração e a confiança dos nossos maridos nesse lugar. Sim, é uma verdade. Também tenho experimentado isso e digo para vocês, é tão libertador nós sermos aquelas que deveríamos ser, aquelas que revelam o nosso Pai, pois somos filhas de Deus. Então, minhas irmãs, é tempo de crescer. Chega de ser menina, chega de ser birrenta, chega de ser aquela que eu quero minha vontade, ponto final. Vou pegar aqui uma frase da minha querida mentora Fabiola, que fala: meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que precisa ser feito. Deus está nos chamando para fazermos o que precisa ser feito. Pare de falar coisas que machucam os seus filhos, que machucam o seu marido e os seus relacionamentos. Não é só dentro de casa, é onde você for. Desculpe. A sua fala, ela precisa revelar o Cristo que você crê. A sua fala precisa revelar o Espírito que está aí dentro. Tem mulheres que eu sei que têm posturas diferentes, mulheres que falam com autoridade, mulheres, mas ainda assim elas são mulheres plenas, elas são mulheres doces, elas são amáveis com os seus. Não é porque ela fala com autoridade que ela tem que ser grosseira. Pelo contrário, o que dá autoridade é ela ser simples e amável. Tem muitas mulheres aí maravilhosas que nós gostamos de ouvir, que têm vozes imponentes, vozes altas, e isso não as torna mulheres grosseiras. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, parem, em nome de Jesus, eu falo aqui é de uma conduta. Parem de falar coisas que machucam seu marido, que machucam seus filhos, que machucam seus relacionamentos. Seus lábios devem proferir justiça. Amém? Clame por isso, lábios que proferem justiça. O rei se agrada dos lábios de justiça e dá valor ao homem que fala coisas retas. Provérbios 16, 13. O rei, o nosso Senhor, se agrada dos lábios de justiça. Algumas vezes, o que somos fala tão alto que o mundo não consegue ouvir nossas palavras. Perdemos autoridade quando a nossa conduta ela é tão escandalosa, ela é tão grosseira, que nós perdemos totalmente a autoridade. Muitas vezes você quer autoridade por imposição e Deus te deu a autoridade de ter influência e não imposição. Já existe uma autoridade, que é o marido, já existe uma autoridade sobre ele, que é o Senhor, porque ele é o cabeça sobre o homem. E o homem é o cabeça sobre a mulher. Está escrito, a Bíblia, minha irmã, nunca fica desatualizada. Essa é uma verdade. Então, nós entendemos nosso lugar também de autoridade, mas não é menor que os nossos maridos. Pelo contrário, é um lugar de proteção. Então, algumas vezes as condutas dessas mulheres são tão altas que quando ela fala, ela não tem autoridade nenhuma. Deus nos livre desse lugar. Porque a nossa conduta é tão agressiva, tão tóxica, que você perde a autoridade. Então, muitas mulheres acham estar lutando contra um inimigo, quando na realidade elas estão sendo resistidas por Deus. Deus está contra elas. Se você tem falado mal do seu marido, mal dos seus filhos, você tem os difamado. Arrependa-se, pois isso é pecado. Isso cheira mal diante de Deus. Arrependa-se e não fale mais coisas que envergonham o seu marido, que os expõe diante das pessoas. O único capaz de mudar a sua circunstância é Deus.
Então pare de gastar tempo falando e pecando contra a sua casa. Você está implodindo a sua casa quando você fala mal do seu marido. Você está destruindo a sua casa pouco a pouco quando você abre a tua boca para difamar a autoridade do seu lar. Minhas irmãs, a não ser que você esteja debaixo de uma situação de violência, de uma situação de abuso, de vícios, você não vai abrir tua boca para falar do seu marido. É muito diferente. Eu não estou falando aqui para uma mulher se omitir, em nome de Jesus, de falar se ela está sendo agredida, se ela está debaixo de um homem viciado. Não, isso não é. Isso você tem que falar, você tem que buscar ajuda, você tem que ir na polícia. Você precisa, sim, abrir a sua boca com sabedoria. Eu estou falando de mulheres que estão passando por guerras no casamento, coisas que devem ser geradas e vencidas em oração diante de Deus ou com pessoas que têm autoridade para isso, mas elas estão aos quatro ventos difamando sua casa. Ela está, sim, sendo podridão para essa casa. Então, minhas irmãs, em nome de Jesus, se arrependa hoje. Não fale mais coisas que envergonhem a sua casa. Pare de gastar tempo pecando e falando com pessoas erradas. Olha o que Deus diz contra os que difamam. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem arrogante e de coração orgulhoso, homem ou mulher. Deus fala aqui que ele vai calar a boca daqueles que difamam. Como? Eu não sei. Então deixe hoje de ser aquela que difama. Vamos seguindo aqui para o final. Os pontos chaves. Todas as mulheres anseiam por serem tratadas pelo seu marido, como está escrito em 1 Pedro 3,7. O que está escrito lá? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vocês pensam que nós estamos com a parte mais difícil, né? Mas olha o que Deus diz ao homem. Assim como lá em Efésios Deus manda a mulher submeter-se ao homem, mas ao homem ficou incumbido o quê? Morrer por nós. Então, se você acha que a sua missão é difícil, a do seu marido é maior ainda. E aqui também fala sobre isso, lá em 1 Pedro 3,6, o Senhor fala até o 6 sobre a conduta da esposa. Mas para o marido, olha o que ele diz. Sejam sábios, honrem as suas mulheres como parte mais frágil, porque se você não fizer isso, eu não vou nem ouvir suas orações. Ou seja, suas orações serão impedidas. Então não é brincadeira para nenhum dos lados. Deus é responsável demais para isso. Então, através do esforço de se tornar mansa e doce para honrar o seu marido, os seus filhos, o seu lar, especialmente quando o seu próprio marido não está sendo um homem honroso. Você deve pensar assim, eu tenho que tratar bem aquele que está me sendo grosseiro comigo. Se você crê no propósito de Deus para sua casa, que o seu casamento não foi só uma fachada, que o Senhor Deus chamou vocês para esse casamento, sim, você vai honrar mesmo quando ele não te honrar, porque você sabe que isso tem diante de Deus um preço enorme e Deus vai te honrar. É simples assim. É como os 2 mais 2. É simples. Se você quer ser honrada, primeiro honre. Não espere honra. Não espere honra para honrar. Então, especialmente quando esse marido estiver nesse lugar de desonra, através da sua conduta casta, respeitosa, você pode alcançar a bênção de receber a honra desse marido. Como receber honra? A mulher graciosa guarda a honra. Olha que lindo isso, está escrito em Provérbios 11:16. Responda graciosamente a qualquer palavra que seja dita a você. Sabe quando as pessoas falam para você uma palavra assim que é difícil, às vezes, de ouvir, mas você fala assim, minha resposta precisa ser mais alta. A minha resposta precisa de ser no meu nível. Eu não vou descer ao nível das pessoas que falam de forma grosseira comigo. Pelo contrário, se elas quiserem vir para o meu nível, elas vão vir. E isso quer dizer o quê? Que eu aprendi a dar uma resposta mais alta,
Eu aprendi a dar uma resposta no nível daquilo que eu carrego, que é o Senhor, que é o Espírito Santo dentro de mim. Então, não seja uma mulher reativa. Aprenda a receber honra, porque a mulher graciosa, que age com graça, ela guarda honra dentro dela. Então, a mulher que guarda honra, ela tem uma resposta mais alta diante do que ela ouve e do que ela recebe. Então, responda graciosamente. Sempre, todas as pessoas. Lembre-se da sua essência. Você é filha de Deus. Não haja com excessos, não haja com extremos. Haja como a realeza. Imagine só. Por mais que isso lhe pareça distante, nós não sabemos o que é uma monarquia, nós não vivemos dentro de uma monarquia, mas nós somos filhas de Deus, de um reino eterno, perpétuo e inabalável. Esse é o nosso verdadeiro lugar e a nossa verdadeira identidade. Então, não se esqueça disso quando você, todos os dias acordar, assuma esse lugar que nunca vai deixar você esquecer que você pertence à realeza do céu e que você é filha de um rei poderoso, eterno. E aqueles que são da realeza nunca demonstram sentimentos ruins, nem atacam com ira. Seus problemas não podem definir e nem influenciar a sua essência amável. Olha que precioso. Quando eu escrevi isso aqui, até me emocionei. Eu falei, Deus, obrigada porque os meus problemas, eles vão passar, mas a minha essência vai permanecer. Eu sou filha doce, amável, e onde eu chego, eu derramo dessa doçura. Aonde eu chego, eu manifesto quem eu sou. Amém? Para finalizar, você recebe honra por ter humildade, está escrito em Provérbios 15:33. A humildade precede a honra. Você recebe honra por ser humilde. Diante da honra, vai a humildade. Provérbios 18:12. Meu Deus, que precioso, não? O Senhor nos ensina o caminho de ser humildes, porque Ele precede a honra. O caminho da humildade precede a honra. E para finalizar, agora sim eu vou finalizar. Eu tenho 3 chaves de posicionamento para vocês, que eu também vou enviar juntamente com esse PDF lá no nosso grupo do WhatsApp, Grupo das Preciosas. Vou deixar o link aqui. Temos o link na bio também, só você clicar lá que tem o link do nosso grupo. Você já pode entrar e participar conosco. Mas vou colocar aqui 3 chaves, vou falar sobre elas. A primeira, nos esforcemos para sermos sábias e praticarmos o silêncio. Número 2, em seguida, tenhamos certeza que quando abrimos a nossa boca, sejamos sábias, agimos com bondade, com respeito e edificação. Que as nossas palavras sejam doces e mansas. 3. Se comprometa a abrir a boca com sabedoria e bondade. Baseada no que aprendi hoje com a palavra de Deus, comprometo-me a aquietar minha alma e a curar a minha conduta. Esperar antes de responder em todas as minhas palavras. Irei demonstrar uma atitude respeitosa para com meu marido, filhos e todos os que me cercam, pois eu aprendi com Sara que Deus dá honra a quem age assim. Amém. Glória a Deus, minhas irmãs. Eu agradeço a presença de cada uma aqui. Este PDF estará disponível para vocês. Creio que sim, será uma bênção que você vai poder pegar esse conteúdo e fazer dele uma verdade na sua vida, porque eu te garanto, minha irmã, esse lugar não te diminui, pelo contrário, ele te promove. Então, em nome de Jesus, que nesse dia você seja revestida de força para se tornar cada dia mais essa mulher que revela o seu Pai, uma filha de Sara, uma filha que revela o reino de qual nós estamos indo,
do qual é o nosso destino. Amém? Então, minhas irmãs, quero só, antes de finalizar, falar que nós estamos com o nosso último lote desse ano. Nós não vamos ter mais disponível esse ano a nossa agenda planner com devocional, né? Nós estamos aí com o último lote disponível para venda. Tem o nosso site, você também pode falar diretamente comigo para você estar pegando, eu pegar o seu contato e a gente conversar. A nossa agenda planner, minhas irmãs, é para quem gosta de fazer devocional, para quem tem tido esse tempo com Deus, para quem tem vivenciado momentos a sós com o Pai e quer um lugar para escrever, um lugar para aprender. E também nós temos aqui o lugar específico de devocional, leitura bíblica. Então, ele é uma ferramenta do Senhor para as nossas vidas e está no seu último lote desse ano. Então, corre e garanta a sua, viu? E temos também o nosso e-book, que disponibilizamos ele também na versão em PDF. E ele está disponível para venda na Hotmart e no Eduz. A cura em meio aos processos. Isso aqui ele é um guia com 6 passos para você vivenciar cura em lugares, em situações, na sua alma que você ainda entende que está presa. Então está disponível para você esse e-book que tem abençoado muitas vidas, tenho recebido feedbacks e eu sei que ele vai continuar abençoando muitas pessoas. Glorifico a Deus por todas essas coisas. Nos próximos dias nós vamos ter muitas novidades aqui e eu creio que vamos continuar e concluir essa obra. Amém? Obrigado por você, cada uma que esteve aqui, que o seu dia seja lindo, abençoado, que a presença do Senhor flua através da sua vida e que em breve, na próxima quarta, não falte, estaremos aqui para fazer mais um tempo e aprendermos um pouco mais sobre quem são as filhas de Sara dessa geração. Eu sou uma filha de Sara. E você? Vamos juntas aprender a sermos filhas de Sara. Shalom.